Amém, irmãos? Que a paz e a graça estejam com todos vocês. Poder sentar. Momento, nós vamos agora passar para a palavra. Que o Espírito de Deus possa abençoar cada um de nós. Quantos aqui nessa noite, esta manhã, né? Estão com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Eu convido você a entrar num nível de aprendizado agora, para que o Espírito Santo possa te levar ao conhecimento. Pode não, Sérgio, deixa claro para mim, eu gosto de ver o rosto das pessoas. Pode deixar clarinho aí. Pode colocar a luz branca no meio. Liga o branco aí, por favor. Se eu gosto de escuro, eu não vejo o rosto do povo. Não sei se quem vai fazer careta para mim. Eu gosto de ver se vai fazer careta. Liga aí a luz aí, gente. Ajuda eu mais alto. Vamos lá, vocês conseguem. Vamos lá. Vai lá, bonitão. Mais claro um pouquinho. Pode. Claro, é estranho, gente. Aí, ué. Eu quero ver o olho das pessoas. Amém. Como eu estava dizendo para vocês, Deus ele tem preparado, ou Deus já preparou, melhor dizendo, né? Tudo para a igreja. Então, se Deus preparou tudo, o que resta de nós? Fala assim comigo, nós precisamos, fala forte, nós precisamos ter fome e sede de justiça. Amém? Porque quando você tem fome e sede, você procura, né? Alguém aqui fica uma semana toda sem alimento? Quando você levanta de manhã, o que você faz? A primeira coisa depois de escovar os dentes, fazer suas higienes pessoais, você vai fazer o quê? Um café, ou então você vai passar no Starbucks, né? Para tomar o quê? Um café para o seu dia começar. Tem muitas pessoas que falam assim, meu dia só começa quando eu tomo um café. Você criou o quê? Hábitos. E assim é a palavra de Deus. Você tem que ter sede e fome dela. O seu apetite espiritual depende de você e não das outras pessoas. O seu conhecimento depende de você e não de outras pessoas. Ainda que seja bom as pessoas nos ensinarem, as pessoas nos compartilhar com gente a palavra, as pessoas compartilhar conosco a palavra do Senhor, mas a fome e a sede é você que tem que se provocar em você. Você já viu aquele fato das pessoas quando adoecem? E o médico fala, você precisa comer para sobreviver? Por quê? Porque a comida é essencial para o corpo. E a palavra, ela é essencial para a sua vida espiritual, para o seu corpo espiritual. Para a sua casa, para a sua família, para o seu futuro. Porque a partir disso, Deus fará grandes coisas na sua vida. Então é importante você se alimentar da palavra. A palavra ela é o começo e o fim. Deus ele age através de quê? Quando você canta? Quando você dizima? Quando você é bonzinho? Quando você faz tudo certinho? Não. Deus faz através da palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra. Viva a palavra e você verá o resultado. Come a palavra e você vai ver o resultado. Existem muitas indignações na vida do ser humano, de pessoas que oram, jejumam e dizimam, mas essas pessoas elas não estão realizadas pelo falta uma coisa: dedicação à palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Você não conhece Cristo a não ser pela palavra. Pastor, mas tem algumas manifestações. Sim, mas as manifestações, Alex, é para promover a palavra e não para substituir a palavra. Quando nós começamos a substituir a palavra por coisas, por situações, por posse, por vaidade, por o que eu gosto, nós estamos criando uma doença espiritual na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério. Não abra mão da palavra. Viva ela dia e noite, noite e dia, porque ela será o seu alimento, ela será a sua luz, ela será o seu abrigo, ela será a ponte, ela será o seu farol. Vive isso no seu coração. Amém?
Diga glória a Deus. Diga aleluia. Parece que os irmãos estão um pouco apreensivos. Eu preparei uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. E eu espero que o Espírito Santo possa falar com você. Essa introdução aqui é só para você entender o poder da palavra. Amém? Só para você entender o que Deus quer fazer através da palavra na sua vida. A única coisa, irmãos, que nós precisamos é alinhar. A palavra de Deus fala que nós erramos por falta de conhecer o quê? A palavra. De conhecer o quê? As Escrituras. Gaste tempo com ela e você verá o que ela é capaz de fazer na sua vida. Dê valor para ela e ela te valorizará. Dê sentido para ela e ela dará sentido para a sua vida. Faça isso. Não tem problema você ler um versículo 15, 10 vezes, 20 vezes. Porque cada vez que você lê-lo, ele fará algo diferente na sua vida. Porque ela é viva e eficaz. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Você sabe por que tem muitas pessoas morrendo na igreja? Estão perecendo? Irmã Valdete, o maior problema de um ser humano, e uma característica de doença, é quando ele justifica as falhas e os erros dele nas costas de alguém. Quando nós chamamos a existência, fala assim: não, eu pisei na bola, eu errei, eu preciso ser curado. Que você crie uma independência em Deus e não nas pessoas, porque quando você acerta, a maioria das pessoas não elogia quem o ajudou. Mas quando você não conhece a Escritura e erra, você vai achar alguém para você depositar essa conta nas costas dele. Então isso é a palavra. Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 37. Eu vou ler o 41. É uma palavra que nós percebemos uma ação do que Deus age, que o Espírito Santo age através da sua palavra, como está escrito aqui. Já está aqui já? Ainda não, né? Mas abra aí, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu ler aqui, que já está tudo certinho marcado. E ouvindo eles isto, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos o quanto de longe, e tanto quanto o que Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testifica e exortai-vos, dizendo: salva-vos desta geração que? Aqui está não? Salva-vos desta geração perversa. Esse versículo aqui, ele é um contexto onde os discípulos se reúnem, ali há um avivamento do Espírito Santo de Deus, quando Pedro começa a pregar a sua primeira mensagem apostólica. Quando Jesus já não estava mais com os seus discípulos em carne, mas em espírito. Percebe que existe uma indagação: o que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer da agora em diante? Essa foi a pergunta. E Pedro traz a solução através do quê? Diga assim: da palavra. Pedro usa o quê? Quando nós não temos argumento, nós vamos para onde? Quando nós não temos resposta, nós vamos para onde? Quando nós temos dúvidas, nós vamos para onde? Quando nós não sabemos o que fazer, o caminho que devemos tomar, nós vamos para onde? Por quê? Porque o Espírito Santo nos guiará à verdade. E quando nós somos guiados à verdade, nós precisamos muito, irmão, de ser crente. Nós precisamos muito
de entendermos o que o Espírito fala à igreja. E hoje nós vemos uma mistura tão grande dentro da igreja, do ser humano, porque nós somos cristãos, mas vivemos num mundo perverso. Nós convivemos com pessoas até mesmo dentro da igreja que elas são perversas, que elas podem nos machucar, que elas podem nos ferir, que elas podem nos depor, como nós podemos fazer isso com elas também. Então, compreendendo a mente humana sempre foi um desafio para a ciência, para a medicina, para a psicologia, a filosofia. A mente é o estado de consciência ou subconsciente que possibilita a expressão da natureza. Aonde que nós somos, a nossa expressão sai da onde? Da nossa? Nós vamos formulando o que nós vamos fazer, as decisões que nós vamos tomar. O ser humano ainda desconhece o potencial que o seu pensamento exerce sobre a sua vida, mas na verdade tudo parte dela. Tudo, estudos científicos comprovam que a velocidade dos nossos pensamentos são maiores que a velocidade da luz, que somos capazes de influenciar outras pessoas com ela. A nossa mente é capaz de influenciar. Olha aqui para mim, irmãos, em nome de Jesus, não é só para as coisas boas, não. Estão entendendo? Diga amém. Talvez dentro de você está dando um glória, mas você tem que fazer uma reciclagem naquilo que você influencia, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes. E pensando que nós construímos um triunfo entre o sucesso e o fracasso. Começa onde? O sucesso começa onde? E o fracasso começa onde? Depende como você lida com essas coisas. Estão entendendo? Diga amém. Por mais espiritual que você seja, por mais iluminado que você seja, por mais, como é que fala em inglês? Power, como é que é? Power, por mais power que você seja, você precisa entender que você tem um sentimento, um raciocínio, e que ele pode ser o seu maior amigo, mas que ele pode ser o seu maior inimigo também. Amém? E ali diante de um pensamento, eles perguntam assim: que faremos, irmãos? Não é verdade? Um grande escritor, ele diz assim: a principal tarefa de um homem na vida consiste em dar à luz a si mesmo e a se tornar aquilo que potencialmente ele é. Se você achar que pode ser sério. Ó, aí, ó, tá vendo? Tem aqui, já está manifestando, tá vendo? A hora que eu preciso de você não vem não, você fica passando vergonha em mim. Você é uma pessoa que vai revelar para aquilo que você veio. Não tem outro caminho. Vocês estão entendendo? Diga amém. Vai depender como o Espírito fala a você. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo fala com vocês. Eu não tenho dúvida que a palavra de Deus está em vocês. Eu não tenho dúvida que vocês são separados de Deus. Eu não tenho dúvida que você não tenha problema. Eu não tenho dúvida que você é uma pessoa que tem sede de Deus e quer ir para o céu. Mas eu quero dizer, os seus pensamentos, eles vão nutrir as suas necessidades. Isso aqui é forte, irmão. Porque são nas suas necessidades que você precisa saber quem você é e o que a palavra de Deus representa na sua vida. Amém, irmãos? Amém. E eu quero falar do primeiro tema dessa palavra. E eu quero falar sobre transformados por uma renovação. Quantos aqui precisam ser renovados constantemente? Diga amém. Como diz, nós somos as baterias. E o Espírito Santo é aquele que nos dá o quê? A energia necessária para romper, para chegarmos na linha de chegada. Agora também nós vamos nos desgastando, irmãos. Nós vamos cansando. Chega dia que nós vamos por fé. E é esse dia que o Espírito Santo fala assim: aí sim, aí está comigo.
tendo a consciência do significado do reino de Deus, que é a primeira coisa que nós precisamos ressignificar na nossa vida. No versículo 37, após a discussão de Pedro, a pergunta é: o que faremos, irmãos? Pedro havia falado do reino de Deus. No versículo 38, a vida com Cristo se inicia com o verdadeiro arrependimento. Nada acontece sem um arrependimento com Cristo. Então, o segredo do sucesso na vida cristã é o arrependimento. Arrependei-vos. Tem pessoas que batem no peito e falam assim: eu falo, eu faço, eu aconteço. Irmão, cuidado com isso, porque tem hora que você tem que se arrepender das atitudes que tem, que nós agimos, que nós falamos, que nós fazemos, com um compromisso com a nossa vida. Cada um seja batizado e seja guiado pelo Espírito Santo, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo de Deus. Aqui ele está dizendo, aqui o Senhor está nos ensinando que a primeira ferramenta na conversão de um crente, na vida do crente, tem que ser o quê? O arrependimento. E depois nós vamos ter uma aliança através do quê? Do batismo. Depois do batismo nós temos uma promessa que é o quê? O Espírito Santo. E arrependimento, olha aqui para mim, irmãos, não é o fato de perdoar o outro, é a si mesmo. O arrependimento não é de cortar as pessoas, elos que elas lançaram sobre nós, não, é nós sobre elas também. Isso é o arrependimento. No versículo 29, a sua mensagem trata da promessa de Deus, viabilizada em Cristo Jesus. Toda promessa está em Cristo. Nada sem Cristo, e tudo com Cristo. Tudo começa e termina. Ele é o que, irmãos? O alfa e o ômega. A grande questão é: o que é o reino de Deus? A palavra eu perdi aqui, só um minutinho, por favor. Viabilizado em Cristo, pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos, para os vossos que estão longe, isto é, para o quanto o Senhor, o nosso Deus, vos chamar. Então aqui é uma promessa para nós, para os outros, para aqueles que estão longe, para aqueles que o Senhor o quê? O chamar. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Deus continua chamando pessoas. Deus continua chamando pessoas. Há uma promessa para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus amigos. Mas Deus, Ele continua chamando pessoas. E eu quero perguntar para você: você já entendeu o seu chamado? Você tem dúvida do seu chamado? Quando eu estou falando aqui, não é chamado para ser pastor, não, chamado para ser discípulo de um Deus vivo. Olha que Deus está te chamando para ser uma pessoa referencial dentro da sua casa, do seu trabalho, da sua família, onde as pessoas possam ver um Deus que age através de você. Na sua casa, no seu trabalho, as pessoas viram para te pedir algum tipo de opinião, e você é aquela pessoa que quando chega eles falam assim: chegou esse cara aqui chato, essa pessoa chata. Você foi chamado, olha aqui para mim, irmãos, para ser leal, para ser fiel, para ser justo. Amém, irmãos? Você foi chamado para representar um reino. Então não brinque de ser crente. Não brinque com aquilo que é santo. Diga glória a Deus. Pedro está falando do reino de Deus. A Bíblia nos desafia a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Você precisa saber disso. Para de querer tantas coisas na vida. Não, busque o reino, porque as demais coisas serão acrescentadas. Organize a sua vida como reino, e depois as outras coisas serão acrescentadas. Você vai saber o lugar certo. É como você colocar as coisas
numa partilheira, você geralmente começa colocando as coisas pesadas por baixo, mais baixo e as mais maneiras por cima. Por quê? Se eu colocar mais pesado em cima, pode desmoronar de cima para baixo. Ou quando eu for pegar aquela coisa pesada, eu posso cair, ela cai em cima de mim. Mas qual que é a lógica? Não existe segredo. Eu coloquei embaixo, fica mais fácil o acesso. Aprenda isso. A grande questão é: o que é o reino? Para alguns é a igreja, fazer um exercício religioso, vir ao templo, fazer oração, participar de reunião, entregar dízimo. Isso é ser igreja? Estão entendendo? Diga amém. Já deixei de participar de algumas reuniões da igreja, porque tinha alguns outros compromissos, e ouvi: você precisa buscar primeiro o reino de Deus. Olha a indagação. Com coisa que buscar o reino, irmãos, é participar, é fazer. Tem coisas muito mais profundas. O reino primeiro, ele vem da transformação, não do que você faz. O reino de Deus, ele vem pela forma como você pensa e não pelo que você faz. Na sua identidade vem a sua paternidade. E você vai observar como que o reino de Deus é implantado. A Bíblia fala de dois reinos, o reino da treva e o da luz. Os judeus esperavam um reino com a libertação política. Eles buscavam um reino. Por isso que muitas vezes você lê na Bíblia, eu vou abrir uns parênteses aqui para você entender. Por isso que você vê na Bíblia que Jesus gostava de retirar para os montes, sabe por quê? Porque eles queriam coroar Jesus como rei da terra. Jesus não veio para ser rei da terra, ele veio para ser rei de um reino. Você está entendendo? Porque da eternidade ele já era rei, mas ele queria se tornar um rei espiritual na nossa vida, e esse reino está em vós. Já pulei um pouquinho, já falei, mas esse reino está em vós. Os judeus esperavam uma coisa política. Se você está esperando o quê? Que a política mude o mundo? Não. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra, mas não está falando que o povo vai ter mudança espiritual. Diga amém, irmãos. Participe comigo, vamos ficar alegre aqui, porque Deus está falando. Eu espero que esteja falando com você, porque comigo ele fala muito. E quando eu ministro isso aqui para você, irmão, eu enquadro muito bem nisso. Hoje, pastor Glauber, eu tive muito nervo quando eu cheguei na igreja, sabe, de pregar isso aqui. E eu falei: Senhor, obrigado porque o Senhor trouxe as pessoas certas para ouvir essa palavra. Essa palavra, irmãos, foi escrita com muito amor, com muito carinho. Que ela tem verdades absolutas nela que pode mudar a sua vida só com uma frase. Então eu quero que você absorva ela como eu absorvi. Eu li isso aqui essa semana umas 10 vezes ou mais. Só hoje eu li umas 3. E eu ainda fico nervoso ainda, irmão, quando eu prego, chega aqui, a mão esfria, o estômago ficando meio ruim. Eu sentei ali e falei: meu Deus, aquela coisa, irmão. E pensa num homem que já está quase virando um ancião. Tem a carinha de novo assim, mas já é rodado. Tem carinha desse rapazinho, irmão, se coloca cabelo, já vai dar 25. Sério, não estou brincando não. E uma coisa mais engraçada que eu acho, irmão, que nada meu está preto, é só a sobrancelha. Eu falo: poxa, por que só a sobrancelha, o cabelo é branco, a barba é branca, a sobrancelha é preta? E pequena ainda, né, irmão? Tem gente que acha que eu corto sobrancelha, já apertou. Aí você corta sobrancelha, não, mas porque é assim mesmo. Deus falou assim: você vai ser lindo dessa forma, diferenciado. Então o reino, irmãos, não é questão de vir ao templo, de fazer oração, de participar de reuniões, de entregar. Isso muitas pessoas fazem e nem crente é. Como? E às vezes melhor do que muitos cristãos.
Está entendendo? Diga amém. O reino é mais profundo, as coisas no reino é mais profundo. Então, quando Pedro fala que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando assim, ó, Deus está trazendo algo que a terra ainda não conhecia. Ei, irmão, você precisa conhecer o Deus que você serve. Porque o dia que você for apontar a mão, você vai falar assim, Deus, eu vou apontar a sua palavra. Quando eu vou confrontar uma pessoa, irmão, confronto ela na palavra. Se ela aceitar, bem. Se ela não aceitar, um problema dela. Ela foi confrontada. Quando eu falo confrontar, não é brigar não, irmãos. Porque quando nós temos o reino de Deus, nós temos a humildade de ouvir, de analisar e de ser ensinável. A Bíblia, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia fala do reino das trevas, tal. O que é o reino? Como uma forma visível de domínio e soberania. Jesus entra em Jerusalém montado num jegue dizendo, o reino de Deus está dentro de vocês. Naquele momento, quando ele entra em Jerusalém montado num jegue, ele poderia montar em qualquer coisa, mas deixa eu falar para você, eu tenho uma experiência muito bonita. Olha aqui para mim todos aqui, por favor. Eu tenho uma experiência muito bonita com Deus, que na última igreja que eu fui pastor, tinha um irmão que Deus prosperou ele demais. Hoje ele está muito bem no Brasil, muito bem, irmãos. Então eu percebo que prosperidade não é uma questão de onde você está, é como você se comporta, como o propósito de Deus. E aquele irmão prosperou muito. Um dia eu cheguei na igreja e falou assim, pastor, tem que comprar um Corolla no Brasil, irmão. Você está brincando, irmão. Vamos comprar um Corolla, porque aí o senhor vai ser mais chamado para pegar em outro lugar e tal. E eu deixei ele falar. E eu gosto muito disso aqui, porque quando a Bíblia fala, olha aqui para mim, que alegria, o Espírito Santo, que Jesus entrou no jegue, no jumento, no animal de trabalho. Eu quero dizer algo revelador para você. Olha, deixa eu falar para você uma coisa. Agora pode atender você não, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele não precisava de nada para se afirmar, porque ele era o rei dos reis, o Senhor dos senhores, a raiz de Davi. Ele era o princípio, o começo e o fim. Sem ele, nada do que fez seria feito. Então Jesus sabia quem ele era. O dia que eu precisar de um Corolla para me afirmar, irmão, eu deixei o reino de Deus. Eu preciso do Espírito Santo para me afirmar. Eu preciso estar no reino para ser afirmado. É isso que Deus está chamando uma igreja que acredita que nós temos um reino dentro de nós, e que se nós temos um reino, nós somos príncipes do Senhor. Nada pode nos afirmar a não ser o Espírito Santo de Deus. Nada. Se eu estivesse pregando aqui descalço, irmão, e olha que eu já fui pobre, irmão. Se você ver as fotos do seminário, você vai ver eu com uma calça e uma camisa. Eu fiz isso só para ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Eu só tinha uma calça e uma camisa. E deixei de joelhar muitas vezes, olha, que o sapato era furado. No altar, assim, para trás. E se você ver umas fotos minhas, você vai ver com muitas fotos, você vai falar assim, mas você tirou todas essas fotos num dia? Não, irmão, porque a Adinha fez uma calça e uma camisa para mim. Eu já fui deixado de ser convidado a ir em festa, porque eu não tinha roupa e nem os meus filhos tinham para ir. Tanto que uma vez numa igreja, os irmãos falaram assim, pastor, o que foi? Eu falei, irmão, nada não. Ele falou assim, você está meio avexado, né? Nós vamos levantar uma oferta para você comprar roupa. Irmãos, eles me deram naquela igreja, naquela época, já tem mais de 20 anos, foi R$2.000. Um grupo de irmãos. E eu falei, opa, eu nunca vi tanto dinheiro e tanta roupa daquele jeito, irmão.
E eu falei, vamos comprar aí aqueles 2.000, irmão. A Dígia foi com a irmã não entendia de roupa, irmão, e comprou roupa para esses meninos, e comprou para mim. Eu falei, como Deus é fiel. Então eu não preciso, irmãos, de nada para me firmar, a não ser o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Se você pensa que a sua vida vai mudar quando você ficar rico, você está totalmente enganado. Você está achando que depois de você fazer um curso teológico, ser um pastor, sua vida vai... Você está enganado. Você só vai ser transformado quando você entender a importância do reino de Deus. Então você precisa viver esse reino, ser humilde, como o mestre foi. Você pode andar numa McLaren, não tem problema, mas você tem que ser humilde. Você pode ter um jato, que não tem problema. Riqueza não é problema, irmão. Nunca foi. É bênção. Agora ela tem que servir o reino como você serve. Tem pessoas que servem a Deus, mas não servem com as suas finanças à igreja. Tem pessoas que servem a Deus, mas não servem com a capacidade intelectual que tem. Tem pessoas que servem a Deus, mas não servem com a capacidade cognitiva que tem para ajudar, para formar as pessoas. Tem pessoas que servem a Deus, mas não servem o reino. E são duas coisas que são juntas. Nós precisamos alinhar essas coisas. Então, a expressão de humildade, ela tem que estar no servo de Deus. A expressão de amor, ela tem que estar no coração do servo. Quantos aqui amam servir o Senhor? Diga amém. Sabe como nós conseguimos expressar o amor ao Senhor? Sendo servo. Servindo. Não usado, irmãos. Entenda bem, não usado. Não deixa ninguém te usar, não. O servo não se permite ser usado, de forma alguma. Ele se permite ajudar, servir. É diferente. Jesus sabia o que é ser usado e o que é ser servo. Ele não curou todo mundo que chegou perto dele. Agora, aquelas pessoas que se lançaram para servir e se humilharam, teve milagre. Sabe por que muitas pessoas não conseguem os milagres de Deus, irmãos? Porque não tem humildade. Bate no peito, tem que mudar uma situação, mas elas ainda acreditam que elas estão certas. Diga assim: as minhas lutas não são só minhas. Nós estamos indo para o mesmo lugar, irmãos. Então vamos parar de ficar arrumando problema. Quando você não tiver nada para fazer, fica quieto. Não arruma problema para os outros que resolver depois, não. Olha aqui para mim, aqui, em nome de Jesus. Temos que entender que o reino já está edificado, amém? O Senhor já te chamou, amém? Você é um chamado, amém? Você vai dar a resposta do seu chamado. Mas nesse reino não tem problema, está tudo resolvido. Quando você não estiver fazendo nada, fica com a sua mente boa. Para de ficar trazendo coisa para sua cabeça. Alguém está falando de mim. Alguém sabe o que falou? Quando a pessoa, irmão, ele não entendeu o reino ainda, Alex, ele fica... Se eu falo uma coisa para o Sérgio Filho, ele vai levar para o lado pior da vida dele. Quando vem um pensamento da minha cabeça, irmãos, eu já rejeito ele. Falo, em nome de Jesus, eu começo a brigar dentro de mim mesmo. Ah, fulano falou isso de você. Você acha que eu vou parar? Irmão, eu estou ficando meio chato. Eu não vou em qualquer lugar. Eu não assento com todo mundo. Eu sou bom de prosa. Mas a hora que eu estiver falando com você, pode ter certeza que não é todo mundo, não. Eu não, por exemplo, algumas pessoas eu não quero na minha vida mais. É um direito meu. Não é que eu não estou dizendo que não amo, não. Vocês estão entendendo? Diga amém. Você sabe por quê? Porque quando essas pessoas chegam, elas trazem um ambiente do outro reino. Você dá amém, a glória a Deus, ou... Essas pessoas trazem um ambiente que não é seu. E você acha que isso não contamina?
Você acha que isso não influencia? Não quer dizer que eu vou ter as mesmas práticas, mas aquelas pessoas vão me encher de tanta conversa que depois eu vou gastar semana para poder ruminar aquela, para ter uma pureza, para ter um oxigênio na alma. Jesus, ele escolheu 12 pessoas para estar com ele 24 horas por dia. Quantas pessoas, irmãos? Ele era cheio de pessoas, sim ou não? Mas com quem que ele abriu o coração? Com quem que ele conversava? Com quem que ele falava as emoções dele? Com os 12. Glória a Deus. O que significa ter um compromisso com Deus e com o seu reino? Pensamos que é um esforço pela mudança de comportamento, com um conjunto de ações, uma mudança de hábitos resolve. Para entender o reino de Deus, o homem tem que ser transformado no seu entendimento. O nosso comportamento não é suficiente. As pessoas acham que reino é quando você envolve fisicamente. Está entendendo? Diga amém. O que é o reino? Não, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou ajudar. Ok. Mas o reino, na verdade, é entendido quando ele fala assim: transformai-vos pelo que, irmãos? Entendimento. O que é o reino de Deus, irmãos? Não é o que eu faço, é o que eu penso, é o entendimento naquilo que eu tenho. Vamos lá de novo? O que é o reino, irmãos? É o que eu faço, é a renovação do que eu. Não é um comportamento, é um entendimento. Comportamento não é reino. O próprio discípulo aqui fala assim: transformai-vos pela renovação do que? Sabe quando você vai se tornar uma pessoa do reino? Quando os seus pensamentos forem transformados. Diga amém, irmãos. Tenho certeza que você nunca ouviu isso. Nunca. Porque tem pessoas que eles acham que a atitude que eles têm, o que eles fazem, vai agradar o coração de Deus. Exatamente, são religiões. Os espíritas fazem bem melhor que a nós. Não existe alguém no mundo igual aos espíritas para fazer a obra de caridade. Não existe. As caridades, elas fazem parte do ser humano. Não precisa ser bom ou ruim para fazer isso. Agora o reino não, tem que ter uma transformação do vosso entendimento, como você entende as coisas. Então é preciso começarmos a razão. O motivo das nossas ações, o que está movendo o meu coração a fazer o que eu estou fazendo? Qual é o motivo? Eu estou fazendo por reino ou por causa própria? Estão entendendo? Diga amém. Porque as coisas que eu faço para as pessoas podem ser para ser achado. Pode ser que seja para as pessoas me aceitarem. Pode ser que para as pessoas entenderem que eu sou bom naquilo. Mas as transformações, a renovação do entendimento é uma coisa pessoal entre eu e Deus. São coisas que ninguém vê. São situações que ninguém enxerga. São essas transformações. A fé passa a ser a persistência na minha expectativa. Muitas pessoas se decepcionam porque aquilo que estão buscando não foi gerado na consciência, na convicção, no conhecimento daquilo que elas têm, do que está revelado na palavra de Deus, segundo aquilo que Deus é. As pessoas têm buscado coisas para que se elas se anelem, não naquilo que Deus é, para aquilo que elas foram formadas, para aquilo que elas foram geradas. Então nós precisamos entender uma coisa, meu querido. Muitas pessoas, elas têm feito a soma errada. As suas convicções no conhecimento daquilo que elas têm.
daquilo que elas conquistaram, do que elas revelam, que a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus os chamou. Quando somos movidos pelas nossas expectativas, o nosso desejo é a bênção, apesar de ser o resultado daquilo que eu faço. Então as pessoas começam a mudar as coisas, porque desejo muito aquilo. Se eu fizer o dever de casa, eu vou conseguir. Se eu trabalhar, eu vou fazer. Está percebendo o que é o reino pessoal? Comporte bem. Comporte bem. Pensamos muito mais na mudança de comportamento do que na mudança de valores. Mudar comportamento, não, muda seus valores. Estão entendendo? Olha aqui para mim, irmãos, os valores vão mudar o seu comportamento. Se você mudar os seus comportamentos, não vai mudar o valor. O valor sempre vai ser menos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Se você não mudar o comportamento, você não muda valor. Está entendendo? Diga amém, irmãos. Porque tem pessoas que têm comportamentos ruins, têm comportamentos bons, mas têm valores o quê? Ruins. Está entendendo? E o reino de Deus é o quê, irmão? É uma renovação de quê? Mente. Quando você renova as coisas da mente, os demais coisas o quê, irmãos? É uma consequência. Por que tem muitas pessoas na igreja que transformam uma pessoa boa, mas continua ainda o quê, irmãos? Um comportamento ruim. Por quê? Porque ele não mudou a renovação do entendimento. Ele entendeu que ele tem que ser uma pessoa boa. E o evangelho não é de pessoa boa, o evangelho é de pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus. A igreja é de pessoas, irmãos, que aceitaram uma transformação na forma de pensamento, uma renovação de mente, sabendo o que é certo, o que é errado, sabendo o que é lícito, o que não é lícito, sabendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Não é um conjunto de doutrinas do que eu posso, do que eu não posso, mas é uma mudança de mente, entendendo que aquele que falou que o reino de Deus está em nós, é para gerar dentro de cada um de nós uma extensão que se liga ao trono de Deus. E não só de comportamento humano, porque a partir do momento em que você começar a ter essa renovação de mente, o comportamento, as coisas vão acontecendo gradualmente. Aonde você vai ver na Bíblia que Jesus falou sobre mudança comportamental com alguns discípulos? Pastor Galber, é tão forte isso, que a gente fala que Pedro, ele morreu de cabeça para baixo. Irmão, você não tem ideia. Isso é para glorificar de pé, Brasil. A gente fala, mas Pedro foi o cara que queria se apresentar. Não, ele foi um dos que traiu Jesus. Tanto ele como Judas. Duas pessoas, um que tinha práticas e o outro que era o discípulo mais valente. Mas quando isso acontece, duas pessoas com os pensamentos diferentes de reino. Está entendendo? Diga amém, irmãos. Duas pessoas com pensamentos de reinos diferentes. Vamos falar deles. Primeiro, um chega e traz Jesus negando ele na cruz. O outro nega ele antes de ser crucificado, com um beijo. Você sabe qual foi a traição de Judas? Um beijo de identificação. Mais nada. Estava de noite, sei lá, falou que eu beijar ele. Beijou. E Pedro negou com o que, irmãos? Depois da crucificação, da morte, o que ele faz? Beijou. Foi o que, irmãos? Para enforcamento, aniquilando a si mesmo. Tem pessoas que é assim, irmão. Elas não entenderam ainda a renovação do entendimento. Pedro não. Pedro, ele foi para onde? Para a reconciliação, para o perdão.
Pedro passou por uma renovação do entendimento tão forte, isso aqui é revelador, tão forte, que quando ele foi morrer, ele falou: não sou digno de morrer como Cristo. Isso porque ele entendeu o que era reino. Ele entendeu que o reino estava neles. E aqueles discípulos, irmãos, eles tiveram essa renovação. Paulo teve essa renovação, irmãos, de abrir mão de tudo. Todos os discípulos morreram drasticamente, a não ser João na ilha de Pátimos. Então quando você entender que o reino de Deus é chegado a nós, coisas mudarão na nossa vida. A sua mente é muito hábil. Cuidado com ela. Coloca ela no altar. E aí então você verá a grande glória de Deus. Quando somos movidos pelas nossas expectativas, o nosso desejo e a bênção passa a ser um resultado daquilo que nós fazemos. Não é o reino de Deus. Porque desejo muito daquilo. Porque desejo muito daquilo. Se eu fizer o dever de casa, as coisas vão acontecer. Sim ou não, irmãos? Isso é uma coisa o quê? Natural. Na verdade, não tem nada a ver com o reino. Quando lemos assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, pensamos muito mais na mudança de comportamento do que na mudança de valores. Você está em quem? O que você faz e fala revela. Vocês estão entendendo ou não? Existem dois reinos. Qual reino tem prevalecido sobre a sua vida? Qual está tendo a maior voz na sua vida? Hoje é dia de ceia. Qual é o reino que está prevalecendo sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre os seus pensamentos? Vocês estão entendendo? Diga amém. É de Deus ou não é de Deus, irmãos? Percebe que nós vivemos num momento, parece que parece que tudo que faz está bom. Não está. O reino está em vós. Se vocês têm Cristo, buscar as coisas que são da onde, irmãos? O que é que eu falei para você? Dinheiro, posse, tudo é uma bênção. E eu quero, lógico, não sou bobo aí. Só que a primeira coisa, irmãos, que eu não abro mão é do reino que está aqui dentro. Eu já falei isso para vocês. Eu poderia ter em casa de boa aí, mas eu percebo que tem algo aqui dentro, irmãos, que a igreja de Jesus Cristo precisa. Eu creio que Deus me deu algo para mim, irmãos, que é meu, que Deus me deu para mim. Para você, Deus te deu alguma coisa, basta você ter descobrido isso. Que Deus deu para você para mudar vidas, pessoas. Então eu quero compartilhar esse reino que está comigo na sua vida. E espero que você compartilhe o reino de Deus que está com você na minha vida. Porque assim então, irmãos, nós buscaremos as coisas que são de cima e não as que estão aqui de baixo. Porque olha aqui para mim, olha aqui, nos meus olhos, por favor. As que estão aqui embaixo já são nossas. Já são, Alex. Já são, pastor Glauco. A maldade já é nossa. Agora daqui nós estamos trabalhando, está correndo e tal, e nós vamos conseguir. Agora lá de cima, dinheiro, ouro, prata não compra não. Está entendendo? Porque elas são heranças. E olha aqui para mim, só os filhos recebem herança, ou aquele que ele deixou no testamento. E Jesus deixou todos nós no testamento dele, falando que nós somos seus co-herdeiros em Cristo Jesus. Aleluia.
aprenda a ter um reino dentro de você. Larga, irmão, estufa o peito para frente, bunda para trás, e fala assim: eu transporto um reino dentro de mim. Isso é o suficiente para você se alegre e começar a sua semana bem. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O reino de Deus é consciência. O nosso comportamento não basta. Qual é a minha motivação? A criação faz menção da glória de Deus, mas só a igreja pode adorar ao Senhor, porque Ele deu a nós a consciência. Estão entendendo, irmãos? Diga aleluia. O pastor não tem consciência de Deus, de si mesmo, do modo como canta. Ele não entende como pode me afetar. Mas nós sim temos. Qualquer parte da natureza pode louvar ao Senhor, mas adorar não. Adoração com louvor é diferente. Só sabe adorar aquele que tem um reino dentro de si. Estão entendendo? Porque aí ele sabe como e quem ele deve adorar. Quem adora carro, adora casa, adora mulher, adora filho, ele não conhece ainda o verdadeiro adorador. Você pode louvar a sua família, mas adorar não. Estão entendendo? Por que é a diferença entre o pastor e o homem? Deus deu consciência para você do certo e do errado. E nós recebemos isso de Adão no jardim do Éden. Diga glória a Deus. Adoração é entrar na intimidade de Deus, manifestá-lo através da nossa vida e ter a consciência de quem Deus é. Você sabe quem Deus é? Irmãos? O dia que faltar tudo na sua casa, o dia que você não vê mais nada, nenhuma possibilidade, e aí? Eu tive uma experiência no deserto em 2008 e foi horrível. Eu fiquei sozinho no meio do deserto, sozinho, porque eu não dei conta de caminhar. E lobos, a matilha de lobo passava, irmão, perto de mim, e eu saía correndo de noite sem saber para onde estava indo. Eu ouvia gritos de crianças gritando, de espíritos malignos gritando. E eu falei para Deus: o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor é meu Deus, e o Senhor fará que eu pise na minha terra novamente. Isso aconteceu, irmãos. E Deus falou para mim que me traria essa terra, não importa a forma. Eu tentei todas as formas e escolhi essa última, que deu certo. E aqui estou. Você sabe por quê? E não tem nenhum sentimento, não, irmãos. Porque toda terra é do Senhor. Toda a terra é do Senhor. E se quer ser abençoado, abençoa a terra que você vive. Estão entendendo? Diga amém. Abençoa a terra que você vive. Abençoa. E você vai ver Deus prosperar a sua vida. Aleluia, Senhor. Nesse mundo de ambição e desejo egoísta, você pode dizer que tem buscado primeiro o reino de Deus. Tem vivido com a consciência de tudo que Deus tem para você. Nesse mundo você pode viver com a consciência que você deseja. Mas eu quero dizer para você: busque uma transformação no Senhor Jesus. Busque uma transformação naquilo que Deus tem para a igreja. Busque. O reino está em vocês. O que é o reino de Deus? É quando você tem uma transformação de entendimento e começa a gerar dentro de você aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Existe um Espírito Santo dentro de você. Diga assim, amém. E esse Espírito Santo tem formado em você
algo interessante. Eu quero falar no último ponto e finalizar em 10 minutos. Me dê mais 10 minutos, por favor. A terceira coisa, agora eu vou te alertar aquilo que eu falei um pouco, que eu me adiantei. A consciência da abrangência da salvação. Ele falou sobre transformação, não é? Transformar-vos, né? Depois ele falou do arrependimento. E agora ele fala algo interessante da salvação. Salvação. Tendo a consciência da abrangência da salvação. Depois de falar de todos os elementos da salvação, o arrependimento é o batismo do Espírito Santo. Pedro fala no versículo 40, salvai-vos da geração, salvai-vos. Salvação não se restringe apenas a uma condição legal. Muitas vezes estamos tão condicionados às nossas necessidades que compreendemos o reino de Deus à luz da nossa conveniência. Nós estamos tão ligados que é o conveniente para mim. Estão entendendo? E Deus sempre vai levar você a uma situação de desafio. A salvação é ser livre daquilo que nos perturba e nos oprime. O que é que tem te oprimido? O que é que tem te perturbado? Ao compreender a salvação apenas na expectativa das nossas necessidades, não vemos nenhum propósito de Deus nessa situação. Qual a imagem que cada um tem de Deus? Ao invés de sermos criados segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, nós vemos as pessoas querendo pegar a imagem humana e aplicar em Deus. Nós, irmãos, queremos transformar Deus como nós somos. Estão entendendo? Diga amém. Nós queremos fazer com que Deus seja parecido comigo. Eu estou errado, irmãos? Isso, nós queremos colocar Deus ao nosso serviço. Nós queremos chamar Deus para concordar com aquilo que nós pensamos. É verdade ou não, irmãos? Ou só eu que penso assim? Nós queremos fazer um Deus segundo a minha imagem e conforme a minha semelhança. Às vezes eu quero fazer algo errado e falo, Deus, mas eu não estou certo de fazer isso aqui. Aí nós temos que voltar, irmãos, para a cruz de Cristo. Criamos um Deus que se permanece tanto conosco, não que temos a coragem de confiar em tudo naquilo que Ele fala. Nós queremos às vezes sermos muito perfeitos, mas nós não somos. Nós precisamos da salvação do Senhor. E Ele fala aqui, salvai-vos desta geração. Não somos salvos apenas de uma circunstância, irmão. Presta atenção nisso aqui. Quantas circunstâncias você já foi salvo? Quantas pelejas? De uma condição. Quantas condições difíceis você já passou ou passa? De um aperto, não vou nem falar em aperto, né, irmão? Em todas as áreas aqui, porque você sabe muito bem disso. Mas somos salvos de uma geração má. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim, essa geração é pior que a geração que está vindo. E ela vai ser má, irmãos. Você sabe por que ela vai ser má? Olha aqui para mim. Porque Cristo falou que ela seria. Porque eles abandonarão a verdade. Eles vão abandonar a fé. Eles vão abandonar o reino. Serão homens e mulheres amantes de si mesmos, que terão o seu reino. E o seu ventre será o reino. Vocês estão entendendo? Diga amém, irmãos. Mas aqueles que têm entendido
esses continuarão santos com o reino do Senhor. Salvai-vos dessa geração. Não somos salvos apenas de uma circunstância, de uma condição, de um aperto, mas fomos salvos de uma geração, de uma forma de perversidade, de uma cultura de valores que não condiz com o reino de Deus. Os seus valores, a sua cultura. Mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Mas ciclano faz, você não é o ciclano. Mas eu vou fazer, um problema seu. Mas vai haver consequências na sua vida, vai haver mancha, vai haver feridas. E é isso que nós devemos entender. Valores de entendimentos e de motivações. Salvação é ser gerado de novo segundo uma nova natureza. É isso que é a salvação. A transformação do entendimento. Sua origem é em Deus. Você foi criado por Deus, meu querido. O sopro de Deus veio sobre você. As partículas de Deus, no sopro dele, foi para dentro de você. Então você tem Deus, você tem coisa do Espírito Santo dentro de você. Você é um projeto de Deus. Entenda que você está numa evolução de crescimento, de se tornar aquilo que Deus nos chamou para se ser. A salvação não está em conhecer a Cristo como o Salvador, mas como o Senhor se fez Cristo em nós. Como Ele fez Cristo em nós. Se entregou tudo por mim, por você, pela humanidade. Não tenho que reter nada para mim mesmo, porque Ele se entregou, olha aqui para mim, corpo, alma, espírito, por causa da igreja, por causa de você, por causa de mim. E é isso que Cristo quer continuar fazendo. Eu estou salvo de viver para mim mesmo. Se Cristo não viveu para si mesmo, você não tem o direito de viver para si mesmo. Fala assim: eu fui salvo. Bem forte, eu fui salvo de viver por mim mesmo, porque Cristo me chamou, me deu, o reino dele está em mim, e o reino dele me ensina uma coisa: de viver para outros. A vida só tem sentido quando nós vivemos em prol de outros. Muitas coisas que eu já fiz na vida, não fiz por mim, eu fiz pela minha família e pelas pessoas. Eu já deixei de brigar. Uma vez eu saí de uma igreja, eles me deviam 10 salários mínimos, irmãos. 10, é muito dinheiro, não é? No Brasil demais. E eu saí sem nenhuma briga. Foi tudo bem. E não só isso, mas o pastor que era a minha igreja, que tomou o meu lugar, ele usurpou o meu lugar. E eu fui avisado, eu era muito besta, muito bobo. Mas Deus sabe todas as coisas, Ele me passou aqui porque eu tinha algo para ensinar. Não só suficiente com isso, sabe o que Ele fez? Ele colocou uma caixa, irmão, e a igreja era boa demais. Uma caixa desse tamanho. E colocou assim, cesta para o pastor Sérgio. Eu era pastor daquela igreja, eu ganhava naquela igreja um ótimo salário. E ele queria me ridicularizar. E ele pôs uma caixa desse tamanho. E os irmãos trouxeram. E aí eu não poderia dizer que não, porque se eu falasse não, ele falaria que eu era orgulhoso. E eu fui lá buscar essa cesta. E quando eu chego, que eu vejo aquela caixa daquele tamanho no altar, eu falei assim: a motivação dele está completamente errada. Porque ele queria me expor. Mas eu não toquei demanda, porque eu sei que tudo aquilo que nós semeamos, Deus é fiel e justo. Vamos semear e vamos colher. Estão entendendo, irmãos? Viver segundo as minhas necessidades, de reivindicar os meus direitos. Quantos aqui batem? É meu direito, é isso. Você respira assim: você não tem direito algum não, irmão. Você acha que nós temos direito de quê?
melhor louvor é aquele dia que você chega aqui assim, sabe? E falar assim pro grupo assim, ó, eu quero que vocês cantem essas músicas, vocês ensaiam ou não. Toma aqui a música que você vai cantar aqui, põe umas 2 músicas para eles, aí você vai ver se é crente ou não. Melhor jeito, pastor Glauber, eu estou aqui preparado, diga assim, Sérgio, você não vai pregar hoje não, porque eu senti de Deus de pregar. E fica me insultando. Se eu vou ficar conversando no culto e depois ver como é que eu reagi na célula, com os amigos. Vocês estão entendendo, irmão, que direito que nós temos, irmãos? Qual o direito que nós temos? Opa, qual o direito que nós temos? Porque você está aqui para servir ou para ser servido? Você está aqui para aprender ou para ensinar? Para depois o que? Ensinar. Estão entendendo? Diga amém. Você está vivendo para si mesmo? Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Diga amém. Vivendo segundo as minhas necessidades, de reivindicar os meus direitos. Isso é ser gerado de novo, segundo uma nova consciência. Você precisa. Não estou na minha casa esperando receber algumas coisas, mas para dar a eles tudo aquilo que eles ainda não têm. Não temos certeza se Ele me ama, mas tenho certeza que eu posso amar Deus cada dia, que eu posso fazer o melhor, porque tudo já está pronto em Cristo Jesus. Quem vive para si mesmo, perde o seu tempo. Você sabe o que é uma frustração de alguém quando está morrendo? Eu podia ter feito. Eu podia ter sido melhor. Uma pessoa completa e fala assim, glória a Deus, Senhor, combati o bom combate. Você não vai ver nenhum discípulo de Jesus quando foi levado, nenhum mártir, pastor, quando morreu, falando assim, deixa eu ir lá pregar para fulano. E o que eles falavam assim? Senhor, lutei o bom combate. Sabe aquele negócio que eu deixei de fazer? A consciência que não fez o que deveria ser feito. Estão entendendo? Diga amém. Você já viu alguém chegar no velório berrando e gritando? Essa pessoa é a pessoa que menos fez. Porque quem fez, ele está chorando no coração, ele está gemendo. Não tem aquele desespero não de falar assim, eu tive presente. Isso é uma reação que nós temos. É uma reação própria do ser humano. Então, vivemos para si, não deve. E meus queridos, eu espero que em algum trecho dessa palavra Deus possa ter falado com você. Você pode mudar todo o seu comportamento, mas se você não mudar o seu entendimento, não existe renovo. Eu escrevi isso aqui hoje cedinho, essa partinha aqui, ó. Você pode mudar todo o seu comportamento, mas se você não mudar o seu entendimento, não existe reino. Amém? Vamos ficar de pé? Põe aquela música que eu pedi para você e o varão Galileu. Hoje é noite de ceia. Quantos irmãos entenderam essa palavra? Diga amém. É uma palavra mais dinâmica, né? Era mais assim de pôr o raciocínio para a gente pensar, né? Daquilo que nós podemos mudar. Eu espero que você possa ruminar essa palavra. E que o Espírito Santo possa continuar ministrando no seu coração a respeito dela. E esse reino, ele trouxe esse momento de esperança no nosso coração, de podermos participarmos da Santa Ceia do Senhor. Pode colocar a música aí. Estou colocando? E eu quero convidar você agora a... Cadê os irmãos? Vamos ser mais presbiteriano aqui hoje. Vamos servir a ceia aqui na frente. Cadê o... Vem cá, Alex. Você e o nosso diácono, o pai do pastor Glauber. Cá, meu queridão. Irmãos, eu quero abrir um parênteses para vocês. Eu não falei isso, não. Eu falei só para ele. Vem cá, irmão. Fica assim, isso. Bonitão, assim. Doido e bonito, né? A igreja, presta atenção. Igreja, a gente não... Corta a música só um pouquinho aí. Igreja, a gente não unge pessoas para ser. Igreja, nós conhecemos pessoas, ungimos quem já são.
Então, vou pôr alguém aqui, vou ungir, porque ele vai ser obreiro. Não faça isso, vai dar manga. Mas nós reconhecemos pelo que já faz. Então, esse homem aqui é um diácono. Esse sim pode ser ungido diácono, não consagrado. Porque consagração é para evangelista e pastor. Diácono, eles são ungidos. Esse homem é um verdadeiro diácono. Eu aprendo tanto com o silêncio dele que eu falo assim, eu tenho que ser igual a ele. Enquanto ele serve, irmão, a idade dele, tem vezes que eu vejo esses marmanjão aqui da igreja, esses brutão aí, sentado, ele carregando cadeira, e os outros, eu estou com isso, eu estou com isso, ele pega 2 cadeiras, eu falo, rapaz, ele é um professor no silêncio dele. Ele não é um professor, ele é um doutor no silêncio dele. E às vezes eu queria ver ele brigar, xingar, danar com o menino, chutar a canela do, mas ele... Então esse homem, ele serve de uma forma, irmão, que poucas igrejas têm, pessoas ficam naquela porta ali recebendo todo mundo. Então, assim, ele pode não ter essa separação, mas eu vejo o Senhor como diácono. E eu estou falando isso perante a igreja. E o Senhor é top, viu? Top demais. E o silêncio do Senhor ensina muito. Pode soltar a música aí, fala aí. Pode pegar o pão. Os irmãos vêm aqui e pegam aqui, por favor. Pode colocar essa música aí, meu querido. Mais alto um pouquinho. Pega sua santa. Hã? Pode levar para o pessoal. Pode levar, por favor. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Quem ama a mensagem da cruz também? Qual que é a nossa missão? É proclamar ela até o dia da vinda do Senhor para cada um de nós. Então vamos continuar sendo igreja. O reino está em você. Deus deu isso para você, então usa. Viva Ele, sabe? Alegre-se com Ele, em nome de Jesus. Põe essa música mais alta aí, meu queridão. Fulitão, coloca mais alta aí. E tendo o Senhor dando graça, Ele pegou o pão e disse, essa é minha carne dada a vós, fazei isso em memória de mim. Como o pão agora em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. E Ele pegou o cálice da nova aliança e disse, tomai, porque isso é meu sangue que é dado para vós. Só o corpo tem carne e tem o sangue. Faça isso como um memorial na presença do Senhor. Tome o seu vinho agora. Aleluias. E eu quero que agora você faça uma oração de agradecimento ao Senhor. Agradeça o Senhor. Agradeça o Senhor. Agradeça o Senhor por tudo que Ele fez. Agradeça o Senhor por tudo. Não faça nenhuma oração de pedido. Agradeça o Senhor pelo ar, pela água, pelo alimento. Senhor, nesta manhã nós queremos colocar, ó Deus, a minha família na Tua presença. Obrigado, porque é a minha família, o Senhor me deu os meus filhos. Obrigado pelo pão que alimenta. Obrigado, Senhor, por esse tênis, por essa calça, por essa camisa. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela casa que mora. Obrigado, ó Deus, pela vida da Amora, meu Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado, ó Deus, carros. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar saúde. Obrigado, meu Deus, pelo ar que nós respiramos todos os dias, que o Senhor nos ressuscita. Obrigado, meu Deus, pelas conquistas, Senhor, pelos bens materiais que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelas lutas. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que tentaram, ó Deus, nos prejudicar, mas o Senhor foi conosco para nos ensinar. Elas só foram instrumentos de Deus para nos conduzir aonde o Senhor queria que chegássemos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Glauber, pela vida da esposa, pela família, pelo Lorenzo. Obrigado, ó Deus, por essa equipe de louvor. Obrigado pelos intercessores. Obrigado por aqueles que ajudam no som. Obrigado por cada membro dessa igreja. Obrigado por aqueles irmãos que são fiéis nos dízimos
e nas ofertas. Obrigado por ajudar aquela igreja, ó Deus, na África. Obrigado por aquele pastor que está fazendo esse trabalho maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo crescimento. Obrigado, ó meu Deus, pelo que o Senhor tem nos dado, a tua palavra, o Senhor tem nos alimentado. Obrigado por esse pão diário. Obrigado, meu Deus, porque mais um ano estamos chegando, ó Deus, hoje no mês de dezembro. Obrigado porque esse mês é um mês de muita alegria, de festividade, Senhor, porque estamos, ó Deus, fechando um ciclo para começar outro ciclo. E nós já antemão agradecemos o Senhor por tudo que aconteceu nesse ano, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, porque o teu reino está em nós. Obrigado pela tua palavra está em nós. Obrigado, Espírito Santo, por estar em nós, no nome santo de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos e dizemos amém, Jesus. Levante suas duas mãos e diga assim: Espírito Santo. Não, essa vozinha aí não, irmão, misericórdia. Fala assim: Espírito Santo, eu te agradeço pelo dom da vida e a renovação de entendimento, e vão mudar os meus comportamentos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus te abençoe e uma ótima semana, pastor.